Quando? Bom, boa noite a todos e todas, boa noite ao plenário virtual, boa noite ao nosso plenário físico aqui. É, eu estou abrindo a terceira sessão ordinária híbrida da gestão 2025-2028 da nossa querida presidente Rita Cortez. Eu sou a primeira vice-presidente, Adriana Brasil Guimarães, estou substituindo hoje a nossa presidente, que está retornando ainda de viagem a Portugal para um congresso, mas em breve estará aqui para a nossa posse na sexta-feira, posse festiva, né? Porque posse administrativa nós já tomamos, a nossa posse festiva na sexta-feira. Eu aproveito para informar que a nossa lotação na posse festiva de sexta-feira já chegou ao nosso limite. Infelizmente, nós temos uma limitação de espaço do auditório da CNC e do próprio ingresso no prédio. Nós temos uma limitação de capacidade de pessoas. Então, infelizmente, já encerramos no dia 30 as confirmações. Bom, eu vou passar minha autodescrição. Já falei meu nome, Adriana Brasil Guimarães, sou do sexo feminino, cor da pele branca, a cor dos meus olhos são castanho, meus cabelos castanhos, sou um tipo físico alto, longilínea. Estou com um terninho cor meio caque, meio marrom, com uma camisa creme e um lenço estampado de verde musgo, roxo, laranja, com fundo creme. Não uso óculos, estou maquiada, estou com um brinquinho com uma pérolazinha, um colar de argolas dourado. Do meu lado direito está o secretário-geral, doutor Bernardo Gickel. Do meu lado esquerdo, a nossa diretora-secretária, doutora Edmir Cardoso. E, então, eu dou como aberta a sessão, passando para o nosso secretário-geral fazer as comunicações da presidência. Boa noite a todos, no plenário virtual e aqui no nosso plenário presencial. Peço aqui aqueles que estão aqui no nosso plenário presencial para que coloquem seus celulares em modo avião ou desligue, e bem como preencham aqui a nossa sala aqui na frente, não lateralmente, por favor. Em seguida, eu vou me apresentar, né, Bernardo Gickel, como a doutora Adriana já o fez. Estou com um terno azul marinho, blusa azul, gravata vermelha, sou do sexo masculino, olhos castanhos, pele clara. Bom, hoje nós temos aqui uma indicação e um parecer, tá? Com um orador inscrito por enquanto, que é o doutor Alexandre Brandão Martins Ferreira, que está aqui no nosso plenário presencial. Além das leituras e das propostas de novos sócios. Bom, o nosso indicante ainda não está presente no nosso plenário virtual, que eu estou vendo aqui. Então, a princípio, doutora Adriana, eu sugiro uma inversão de pauta para irmos diretamente ao parecer, né, que hoje é composto de 2 pareceres, né, uma indicação do doutor Joicemar, né, o parecer na indicação 034/2024, em que a Comissão de Direito Constitucional e a Comissão da Agenda 2030 elaboraram seus pareceres. E, em seguida, a gente vai para a indicação. Só para colocar aqui, cada parecerista terá 10 minutos para sustentação e a indicação 3 minutos. Tá? Peço a todos que obedeçam o tempo regulamentar para que a gente possa ter uma boa sessão nesta noite. Obrigado. Obrigada, doutor Bernardo. Antes de chamar o parecer, eu vou registrar a presença dos nossos diretores aqui no plenário físico, doutor Joicem Martés, doutor Antônio Cias, doutora Mauri Marques, doutora Raquel Rangel, doutor Paulo Castro, doutora Dilson Pires, doutor Luiz Henrique, doutora Flora, e registro também a presença do nosso ex-presidente da OAB, doutor Oscar Argolo.
No plenário virtual, temos os diretores, Dr. Paulo Joel Bender, a nossa segunda vice-presidente, minha queridíssima amiga Ana Amélia Mena Barreto, a doutora Ludmila, e temos também a presença de associados no nosso plenário virtual e aqui no físico também, que depois eu vou passar a anunciar. Não esqueci de vocês, tá, Margarida Pressburger? Bom, eu vou chamar, então, o parecer na indicação 034 de 2024, o autor da indicação, doutor Joicemar Lima Tejo, matéria proposta de apoio à PEC, de autoria da deputada federal Célia Chacriaba, do PSOL de Minas Gerais, que pretende incluir os direitos da natureza no texto constitucional. Relatores, doutor Fábio Martins de Andrade, da Comissão de Direito Constitucional, e doutora Valéria Tavares de Santana, da Comissão para o Pacto Global e Estudos sobre a Agenda 2030 da ONU. Quem vai apresentar primeiro, doutor Fábio? Só gostaria de acrescentar aqui que essa indicação foi para 3 comissões: Constitucional, Agenda 2030 e Ambiental. Apresentaram parecer 2030 e Constitucional. Ambiental não apresentou parecer, entrou em pauta, então segue apenas com esses 2 pareceres, na forma regimental. Obrigada pelo esclarecimento, muito pertinente, doutor Bernardo. Doutora Valéria Santana, boa noite. Boa noite. A senhora com a palavra. Veja só, eu vou procurar ser breve, porque realmente o tema demanda bastante, porque além de ser novo, está dentro desse contexto do antropoceno que a gente tem falado bastante, então a gente vai procurar ser mais breve ainda, e depois de uma outra oportunidade, a gente de repente até faz algum programa, algum acontecimento voltado para os debates acerca. Eu vou falar sobre escuta, né? E a gente deu um nome ao parecer, e tem um prefácio, e ele chama O Direito da Natureza e o Antropoceno. E, a partir disso, a gente está considerando a introdução ao direito micelial. É difícil a gente conseguir cumprir em 10 minutos, mas vamos lá. Na realidade, aqui no meu lugar deveria estar Maria Bethânia, cantando Estrela do Mar. Estrela do Mar é uma música da década de 50 e primeira vez gravada pela Dalva de Oliveira. E, visto isso, o trechinho que a gente destaca é o seguinte: um pequenino grão de areia, olhando o céu, viu uma estrela. Imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos. Ela no céu, ele no mar. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu. O certo é que depois, muito depois, apareceu a Estrela do Mar. A autoria é Marino Pinto, Paulo Soledade, Dalva de Oliveira, como eu falei. E aí a gente tem aqui um prefácio, ao parecer, que diz muito, e talvez até por conta da própria música, facilite a compreensão do que a gente vai falar depois nas 40 e poucas páginas, enfim. No intervalo entre o grão e a estrela, pulsa uma sabedoria antiga que não se reduz ao código, nem se encerra na razão. A canção Estrela do Mar é aqui invocada não como ilustração, mas como metáfora viva de um reencontro possível entre o infinitamente pequeno e o infinitamente distante, entre o corpo sensível da terra e o céu da abstração normativa. O grão e a estrela são arquétipos de um amor que resiste ao tempo, à linguagem, à separação. Um amor que, apesar do silêncio e da distância, produz a aparição, a estrela do mar. Essa aparição não é apenas biológica ou potencial, ela é também jurídica, se entendermos o direito como campo de mediação entre mundos, como potência de emergência de vínculos, como possibilidade de escuta daquilo que antes permanecia sem ouvidos. Nesse sentido, a metáfora torna-se chave para adentrar o debate sobre os direitos da natureza, não como mera extensão de direito. Direitos humanos ou ficção legislativa,
mas como reconfiguração radical da escuta e do sensível no próprio conceito de justiça. No antropoceno, onde o colapso ecológico se entrelaça com o colapso institucional, é preciso escutar o que a Terra já diz e não mais apenas falar em nome da Terra. Essa escuta não pode ser codificada nos moldes de um direito centrado no sujeito proprietário, nem tampouco na soberania antropocênica ou na forma Estado. É nesse ponto que emerge a proposta do direito micelial. Inspirado nos micélios, especificamente, né, nos micélios fúngicos, estruturas subterrâneas e interconectadas que sustentam a vida dos ecossistemas, o direito micelial propõe uma nova imaginação jurídica, relacional, rizomática, sensível às interdependências, às invisibilidades e, principalmente, às redes silenciosas que sustentam o nosso mundo. Ele desloca o foco da norma para a vibração, do comando para a escuta, da centralidade para o entrelaçamento. Tal como os micélios não são vistos, mas são base de toda a floresta, esse direito não visa visibilidade institucional imediata, mas sim a regeneração de vínculos e sustentação do comum. Entre o colapso da função de onda da mecânica quântica e o silêncio como campo vibratório de sentido, instala-se o espaço de uma nova escuta, aquela que não apenas antecede o direito, mas o reinventa desde o fundo da terra. Escutar a natureza através do homem ancestral é reconhecer que o justo não nasce da técnica, mas da afinação com os ritmos da vida. Este parecer parte, portanto, desse chão micelial e não de um pedestal institucional, para pensar a inclusão dos direitos da natureza na Constituição, não como concessão do humano à Terra, mas como retorno do humano à sua condição terrestre, e por assim dizer, humano à Terra. É tempo de reescrever um fim, escrever um direito que brote do humus e da escuta. Entre o grão e a estrela, nasce, portanto, o futuro jurídico do planeta. Nesse sentido, e passado o preâmbulo, eu acho melhor a gente já ir pulando o momento atual perfeitamente. Não sei se vai ser falado depois, mas isso é importante a gente estar trazendo aqui. Não sei quantos estão acompanhando a questão, mas, na realidade, a gente ainda não tem formalmente uma proposta de emenda constitucional. Existe uma iniciativa da deputada, conforme a doutora Adriana falou, nesse sentido, foi feita uma audiência pública em meados do ano passado, e está em processo, né? A coisa está em processo e muito bom que tenha sido assim, dessa forma, que a gente tenha sido chamado a participar, digamos, né, sobre nesse momento, porque dá para a gente fazer uma visão 360 graus e levar em consideração outros lugares, né? Não só de escuta, mas e por ser de escuta de fala também. Então, estamos aí, parece que com aproximadamente 40% do que precisaria de apoio para o start da proposta. E aí, dentro desse contexto, qual é o movimento nosso, né? Além de estar usando o direito micelial como base, o que movimentou o parecer foi a seguinte pergunta, quer dizer, levando em consideração as questões relacionadas ao antropoceno no momento que a gente está vivendo, né? Enfim, onde a gente não tem dúvida sobre a evidência do esgotamento do pacto moderno entre a humanidade e a natureza, e marcado pela perda de eficácia normativa, judicialização excessiva e enfraquecimento até do próprio legislativo, antes de propor novos direitos, é preciso a gente reconhecer a crise do próprio sistema jurídico político, porque sem isso realmente a gente não vai avançar.
E, a partir disso, a pergunta que se faz é: e como fazer? E como fazer para que isso, né, não se transforme numa letra morta, ou uma letra natimorta, ou um placebo, ou vamos inaugurar, talvez, o greenwashing jurídico. Porque, para que se tome essa iniciativa, a gente precisa verdadeiramente ter envergadura para isso. Precisa não só de muita discussão, mas muita escuta e vontade de mudar alguma coisa. Percebe? Então, isso, na realidade, é só uma adequação, porque muita gente não sabe, isso também a gente levou em consideração. Se fala ainda em Agenda 2030 e há alguns movimentos até para aumentar a quantidade de objetivos de desenvolvimento sustentável, e não é por aí, efetivamente, isso não vai acontecer, até porque a agenda ela já sofreu uma alteração, ela não muda naquilo que já foi proposto, mas como a humanidade está absolutamente distante de qualquer acesso a qualquer um daqueles objetivos, foi feito no ano passado, embora o ano passado tenha sido o ano das conferências flopadas, né, uma série de conferências realmente, enfim, a governança global está desse jeito, então realmente, internamente vai ficar difícil da gente resolver o que do ponto de vista global, a gente não está conseguindo acessar. Enfim, mas houve, né, um pacto chama Pact for the Future, e dentro desse pacto foram assinadas 2 cartas. Uma, inclusive, é a primeira carta que está sendo assinada em relação à questão digital, que é muito importante. Então, assim, é o que a gente também leva em consideração no parecer. Assim, é tempo, né, desses que participam desse mundo das normas, no mundo jurídico, é tempo de abrir essa visão, porque enquanto a gente está discutindo a natureza, a gente não pode perder de vista o que está acontecendo lá. Então, para vocês terem ideia, só volta aquela lá, eu já vou terminar. Quanto tempo, gente? Já 8 minutos. Não é isso? Volta lá naquela outra figura, por favor. 9 minutos. Então, aquilo é muito importante, porque aquilo ali é muito importante para ficar sabendo. Ali vocês conseguem reparar que existe ali os grãos no meio. Está vendo ali os grãos? Ali por dentro é um micélio fúngico. As crianças aqui do lado de cá. Então, imaginem vocês que a origem da Agenda 2030, ela veio para revisar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram do início do milênio. E o que se verificou 10 anos depois é que aquilo que tinha sido previsto tinha alguns daqueles objetivos, o 4, por exemplo, que é o empoderamento de meninas e mulheres, que não só a humanidade não tinha avançado, como tinha recuado. Perfeitamente. Então, o que se fez? Se estudou durante 5 anos e em 2015 estava sendo lançada a Agenda 2030. Então, a Agenda 2030 ela veio com um principal objetivo, não é à toa que é o ODS número 1, e o ODS número 2 é o que? A fome. E o primeiro era o objetivo principal, transformando o nosso mundo, não deixando ninguém para trás e erradicar a pobreza. Hoje, em 2024, ou seja, menos de 10 anos depois, há 2024, quer dizer, hoje já é 2025, há 6 anos exatamente de fechar o ciclo de 2030, a primeira preocupação do Pact for the Future é paz e segurança. Depois da paz e segurança, vem. Dentro da paz e segurança, até sugiro, tem um artigo sobre armas autônomas letais na revista, daqui do IAB, assinado pelo Thales de Miranda, que era da comissão, inclusive. Paz e segurança, fala-se sobre juventude, sobre as futuras gerações, e simplesmente se retira a questão da fome da discussão. E a inteligência artificial, claro, com certeza. Então, por isso que as figurinhas mostram exatamente isso. As armas entraram em lugar da fome, a inteligência artificial está entrando no lugar das crianças. Então, é desse jeito que vai. Bom, por fim, eu vou logo para o final, já acabei. Aqui não tem, eu acho, porque eu abstraí essa parte. Na realidade, imagina, quer dizer, o parecer ele está muito além de qualquer pretensão de apoiar ou não, imagina, e é um marco a iniciativa da deputada, perfeito, e a ideia é contribuir exatamente com isso, no sentido de que, enfim, precisamos estar atentos, sim, e não transformarmos isso
enfim, num placebo de marketing político e por aí vai, né? Gratidão a todos. Muito obrigada, doutora Valéria. Eu chamo, então, o doutor Fábio Martins de Andrade, para a sustentação do seu parecer pela Comissão de Direito Constitucional. Com a palavra, doutor Fábio. Muito obrigado, presidente. É uma enorme satisfação estar aqui de novo. Lokā samastā sukhinō bhavantu. Que todos os seres, humanos ou não, possam gozar de plena felicidade, abundância, prosperidade. Eu tive como a minha colega que antecedeu já trouxe uma boa contextualização, não vou entrar nesse aspecto para não repetir minimamente nada. Vou dizer um pouco como foi o processo de elaboração desse parecer que eu fiz, que eu dei um passo além da colega. Eu trouxe já uma proposta de PEC. Então, quando recebi a indicação, pensei, porra, uma PEC sobre direitos da natureza, sensacional, me interessei muito pelo tema e fui pesquisar. Aí comecei a procurar na Câmara dos Deputados, no site, nas propostas enviadas pelo gabinete da deputada Célia Chacriabá, comecei a procurar nas propostas que foram enviadas ano passado, vasculhei, passei assim, um mês procurando e não achei nada. E aí liguei para o gabinete, falei, olha, me apresentei e pedi informação sobre isso. Depois de um tempo, consegui falar com o assessor responsável, legislativo e tudo, e aí ela me disse, olha, na realidade a gente não apresentou essa PEC, porque não conseguiu a quantidade. Quando eu entrei em contato, tinham 41 de 171 necessárias. E aí consegui que mandassem. Com isso em mãos, eu comecei o parecer. Em princípio, era para analisar o parecer, era para analisar a PEC. O que a PEC diz? E a PEC que era uma proposta de PEC, então, né? Como ainda não foi apresentada. Então, é uma proposta de emenda constitucional. Então, eu analisei e cheguei a uma conclusão. Achei muito interessante a iniciativa da deputada. Como a colega, acho que não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar uma iniciativa dessa. Só que, quando eu analisei a proposta de PEC, eu constatei o seguinte: ela é muito agressiva em termos em termos de modificação do texto constitucional. Ela pretende promover, por exemplo, a inclusão de um capítulo no artigo 17, com 10 ou 11 incisos. Ela pretende, assim, ela pretende mudar o artigo 2º ou 3º. Ela é um pouco agressiva em termos de mexer no texto constitucional. E isso me incomodou naquele momento. Eu falei, como é que a gente faz alguma coisa que não seja tão agressivo? E aí eu cheguei a uma alternativa. Eu falei, vou tentar condensar tudo que ela pegou e fazer de um jeito mais palatável. Até como uma colaboração, falar no espírito da colega que me antecedeu. Se vai ter uma discussão sobre isso, e é mais do que passado o momento de uma discussão sobre que pactuação a gente quer daqui para frente, se a gente mantém um antropocêntrico, no qual o homem explora e domina como bem quer, ou se a gente muda para... E olha que a nossa Constituição é bem modernosa. Apesar de 88, ela traz no 225 dispositivos sensacionais. Eu diria que completos. Se eles fossem aplicados, a gente não estava aqui discutindo. Mas a gente quer manter... A gente teve as queimadas ano passado, no segundo semestre, que foi notícia no mundo inteiro. Então, a gente quer manter o sistema antropocêntrico, que é o que a gente está hoje, apesar do avanço da Constituição de 88, ou a gente quer migrar para um sistema, para um modelo biocêntrico, no qual o homem não é esse senhor da natureza, mas é uma figura a mais que se interrelaciona com a natureza. E aí, esse momento de discussão me parece que passou da hora de acontecer. A colega trouxe a contextualização muito bem fundamentada, e a pertinência e atualidade
de uma proposta ou de trazer essa discussão aos representantes do povo, ao Congresso Nacional, é mais do que oportuna. Então, para resumir, os dispositivos que eu lipoaspirei do jeito que eu pude para tornar menos agressivo aquelas modificações que a deputada traz na proposta de PEC dela. Estou falando proposta de PEC porque ainda não foi apresentada, de propósito. No artigo 4º, eu inseriria um inciso 11, e aí foi levado à Comissão de Direito Constitucional, algumas sugestões foram feitas, acatei a maior parte delas, já está aqui incorporado nesse parecer. Inclusive, essa ideia de destacar um pouco da deputada e trazer como uma iniciativa própria do EAB surgiu na discussão durante a comissão. Sugiro a inclusão de um inciso no artigo 4º, que fala: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Sugiro a inserção do 11. Defesa, promoção e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. No artigo 5º, não estou lendo da deputada, estou lendo a que eu sugeri como uma alternativa para que seja apresentada pelo EAB. E aí, submetido a toda a discussão que a sociedade precisa e deve debater, inclusive junto com a deputada. Inciso 80, artigo 5º, inciso 80. A natureza é reconhecida como sujeito de direitos e é composta por todos os seres vivos, humanos e não humanos, que nela habitam e que dela dependem para a sua sobrevivência. Artigo 225, caput. Todos os membros da natureza, humanos e não humanos, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à manutenção de seus processos ecossistêmicos necessários à qualidade de vida, cabendo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, promovê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações da comunidade da Terra. Inciso 4º do parágrafo 1º. Inciso 6º, desculpa. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 6º. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a defesa, preservação, promoção e proteção dos direitos da natureza, com o fortalecimento de políticas públicas que lhes deem eficácia na forma da lei. Parágrafo 4º do artigo 225, e esse é o último. Os biomas Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Zona Costeira Marinha, Cerrado, Pampa e Caatinga são patrimônio nacional, sujeitos de direitos, e as inter-relações entre os seres que neles habitam, humanos e não humanos, deverão ser regulamentadas por lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, a vida em harmonia na natureza e o equilíbrio ecológico, respeitando-se as relações ancestrais dos povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais. Esse artigo aqui, especificamente, é idêntico ao da deputada. Esse dispositivo. Então, na linha do que a colega que me antecedeu trouxe, entendemos também lá na Comissão de Direito Constitucional que o momento é oportuno, esse debate, essa repactuação em torno da consciência do meio ambiente precisa vir à tona. O IAB seria uma instituição privilegiada, eu diria, de fomentar esse debate. Vi muita complementariedade entre os nossos, no momento em que você contextualiza, trazendo a importância de se debater profundamente isso. Entendo que uma proposta como essa e a da deputada já são um primeiro passo, um rascunho inicial para começar esse debate. Então, entendo que estamos alinhados quanto à importância e urgência. E, caso aprovado aqui pelo plenário, entendo que poderia ser enviado para o Ministério do Meio Ambiente, para as lideranças partidárias do Congresso, eventualmente para os deputados, para os senadores, para que isso seja, se angariar a sensibilização dos congressistas, possivelmente isso venha a ser discutido num futuro próximo, e aí sim com toda o envolvimento necessário da sociedade civil organizada. Repito, nós, como comunidade jurídica, podemos dar esse empurrãozinho, digamos, Então, essa foi a intenção do parecer. O parecer ficou grande, tem 48 páginas. A parte da deputada eu coloquei como anexo,
E ele está composto aqui de uma indicação, um relatório, esclarecimento inicial, a proteção ambiental na Constituição. Eu trago cada dispositivo da Constituição hoje já existente, panorama doutrinário sobre a atual proteção constitucional do meio ambiente. Aqui chega-se à conclusão de que a nossa Constituição é antropocêntrica, apesar de todo o avanço lá em 88, ela hoje é tida como antropocêntrica, ela não é biocêntrica. Constitucionalismo ecológico, antropocêntrico ou biocêntrico. Jurisprudência do Supremo Tribunal a respeito de matérias ambientais importantes que já tiveram. Trago para só fixar o ponto de que o Supremo se preocupa com a questão ambiental e tem decidido nos últimos anos com essa preocupação em mente. A proposta de emenda, que é essa que eu li para vocês, uma justificativa singela, e a conclusão. Como anexo, eu trago a transcrição da proposta de emenda, da proposta de PEC da deputada Célia Chacriabá, a transcrição da justificativa e um quadro comparativo da PEC com a atual Constituição. E aí faço alguns comentários também. Então, isso é o que está composto aqui no parecer. Trouxe para vocês o resumo e o mais condensado possível para não extrapolar o tempo concedido. Gratidão. Om Namah Shivaya e boa votação. Obrigado pelo seu belíssimo parecer e pela belíssima explanação do parecer. Doutora Valéria, meus parabéns também pelo seu parecer e o lindo PowerPoint que retrata o que consta no parecer. Bom, eu vou primeiro passar aqui para o nosso plenário presencial, para quem quer se manifestar. Doutor Mauri Marques, por favor, à tribuna. Não, se você não vier para cá, a maioria, o pessoal que está no virtual não consegue. Boa noite a todos. Na verdade, é só um esclarecimento. Claro que os pareceres, na minha concepção, ficaram muito bons, abordaram, de fato, toda a matéria, mas eu queria entender melhor a conclusão dos pareceres. Quer dizer, estamos falando de uma PEC, eu queria entender se os pareceres concordam plenamente com a PEC, se não concordam, e se não concordam, por quê? Só isso. Obrigado. Vamos lá. Antes da gente responder a doutora Mauri, eu vou passar para os outros e depois passamos. Doutora Argola. Senhora presidente, dos confrades, vou ser muito rápido. Se bem entendi, nós estamos tratando de uma proposta de uma PEC. Portanto, a PEC nem existe. Então, a minha observação e sugestão, eu vou ousar divergir de Vossa Excelência, de não encaminhar este parecer para tanta gente quanto a sua colocação. Eu sugiro e proponho que isto seja encaminhado à deputada que está elaborando a proposta, para nós, diante da formalidade de uma real proposta, podermos examinar o que lá estará escrito. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, doutora Argolo. Perfeita a sua colocação. Quem mais gostaria de se manifestar antes do indicante, que é o doutor Gessemari, se manifesta por último. Alguém na plateia virtual? Ninguém no virtual. Doutor Gessemari, o senhor como indicante, por favor. Começando pela autodescrição. Eu sou branco, cabelos escuros, ficando grisalhos, olhos escuros, uso óculos, gravata amarelo claro, com pontinhos azuis, camisa clara e paletó marrom claro. Presidente, eu parabenizo desde já a professora Valéria Santana e o professor Fábio Martins pelos excelentes pareceres. Em especial, porque eu participei, a apresentação do parecer do doutor
Fábio Martins, na Comissão de Direito Constitucional, ensejou um debate muito rico, muito profícuo. Ele acatou as sugestões da comissão. À época, eu era secretário da comissão, a gente conseguiu fazer um debate muito, muito interessante. Então, parabenizo os pareceristas. Presidente, direito ambiental é uma coisa, direito da natureza é outra coisa. Eu acho interessante colocarmos esclarecer isso. O direito ambiental, ele é antropocêntrico, ele é voltado para o homem, ele vai regular a atividade humana que vai impactar o meio ambiente. E é por isso que o direito ao meio ambiente saudável é considerado um direito fundamental de terceira dimensão. É um direito que diz respeito ao homem. O direito da natureza parte de outro pressuposto. É enxergar a natureza animada e inanimada como sujeito de direitos. Isso, para nós, parece muito avançado. Temos dificuldade até de apresentar, de conseguir assinaturas mínimas para fazer a PEC. Mas em 2008, presidente, o Equador, em sua Constituição, 2008, já colocou os direitos da natureza em seu texto constitucional. E ainda estamos aqui com essa dificuldade. Então, eu acho uma oportunidade muito boa para trazermos esse debate. Tempos de mudança climática, de aquecimento global, é para ontem. Então, eu acho que nós temos, como disse o professor Argolo, e o professor Fábio também, o IAB ele pode... há dificuldade para coletar assinaturas, talvez a sociedade civil, o parlamento representa a sociedade civil. De repente, essa ideia ainda não esteja amadurecida. Talvez a nossa discussão aqui possa estimular isso, possa incentivar isso, que mais deputados, que mais organismos da sociedade civil possam se interessar pelo assunto, e isso possa efetivamente ser concretizado e ser colocado no texto constitucional. O texto em si, os artigos, as formulações, para mim, são menos importantes do que o conceito. É o conceito de inclusão dos direitos da natureza no texto constitucional. Eu acho que isso é o grande carro-chefe. Como isso será o inciso, o artigo, a redação em si, é algo que posteriormente é debatido. Então, eu parabenizo os pareceristas e eu acho que eles se casam muito. Peço a aprovação dos pareceres. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Joicemar. Para responder à doutora Mauri, salvo engano, eu vou tentar resumir aqui, doutora Valéria, a sua proposta e a doutor Fábio, da Comissão de Direito Constitucional. A doutora Valéria concorda com a inclusão proposta pela deputada na Constituição. O doutor Fábio vai um pouco além disto. Estou resumindo, bem resumindo. O doutor Fábio concorda com a inclusão, mas apresenta uma proposta um pouco diferente da proposta apresentada pela deputada, e, inclusive, vai bem além da proposta por ela apresentada. E sugere que seja encaminhado não só a deputada, mas também a ministra do Meio Ambiente, as lideranças partidárias e congressistas integrantes do Senado, da Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, especialmente a própria deputada autora da proposta de PEC, a proposta da proposta, como bem disse o doutor Argolo. O doutor Argolo levantou aqui uma questão de que não se trata de PEC, mas sim de uma proposta à PEC, ou seja, proposta à emenda constitucional, e, portanto, deveria ser encaminhada tão só à deputada, desculpa o nome da deputada federal Célia Iacriabá. Bom, essas são as propostas aqui apresentadas. Então, eu vou colocar em votação os dois pareceres e, posteriormente, o encaminhamento. Tá? Então, vamos votar primeiro os pareceres. Quem está de acordo com os dois pareceres apresentados, por favor, se manifeste aqui no plenário presencial primeiro. Quem estiver contra, por favor, levante a mão. Todos se mantiveram sentados, eu entendo que todos estão aprovando os dois pareceres. O plenário virtual, por favor, João, coloque a enquete para votação.
Não, a gente não. Tô tirando. Conseguiram votar no plenário virtual? Não, a Ana Amélia está dizendo que não. Bom, alguém é contra? Quem for contra, por favor, levante a mão, que fica mais fácil no plenário virtual. Doutora Adriana, eu posso tentar recolocar a votação, mas inicialmente está tudo correto. Era para a gente conseguir votar aí. Ah, Só um mas eu pouquinho. acho que não tem problema a gente votar dessa Tudo forma. bem, perfeito. Tá Obrigada ótimo, pela sua então. gentileza. Ótimo. Quem tiver contra, por favor, levante a mão. Se não ninguém levantar a mão, eu acolho que o plenário virtual está aprovando os dois pareceres. Calma, 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 Cis. Então, os dois pareceres estão aprovados. Agora, eu vou colocar em votação o encaminhamento. A proposta do doutor Argolo é que seja encaminhado tão só à deputada federal Célia, e a proposta do parecer da Comissão de Direito Constitucional da relatoria do doutor Fábio é que seja encaminhado à ministra do Meio Ambiente, às lideranças partidárias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O doutor Fábio quer se manifestar em relação a isso? Por favor, doutor Fábio, tribuna. Quem foi que fez? Doutor, eu pensei exatamente como o senhor quando eu entreguei na comissão, quando a gente debateu. O presidente da comissão disse: vamos. A questão é muito importante. Não vamos atuar aqui como um colaborador da deputada especificamente. Vamos trazer a tese central de que a questão tem que ser discutida e vamos dar a máxima publicidade que for possível a isso. Então, isso foi debatido na comissão e lá na ocasião a gente chegou a essa conclusão. Por isso, isso foi uma mudança em relação ao que eu levei na comissão. Eu pensei exatamente como o senhor e o meu encaminhamento inicial lá na comissão era para a deputada, exclusivamente. E aí, como tiveram algumas sugestões e as que eu acatei e mudou um pouco esse viés, eu fiz esse encaminhamento mais amplo, só para esclarecer isso. Quer que fale um pouquinho sobre o negócio da proposta? Ou está claro? Tá. Existe um texto. O texto é conhecido. Eu recebi esse texto. E em cima dele que eu trabalhei. Em cima dele que eu trouxe essas simplificações. Acontece que esse texto não angariou as assinaturas, então por isso ainda não é PEC. E não sei se vai angariar. Então, o primeiro ponto é trazer a discussão. Eu tentei aliviar o trauma na mudança do texto. Ela sugeria a inclusão de um capítulo no artigo 17, com 11 incisos. Embora não possa se manifestar duas vezes, eu vou abrir para o senhor se manifestar, doutor Argolo. Não, ninguém ouve. Mais rápido do que antes. Excelência, agradeço a sua gentileza. Veja bem, eu vou ser, como sempre fui, muito franco, muito honesto. Eu não quero desgastar o Instituto. O que o senhor fez, me permita, eu vou ser muito simplório, o que Vossa Excelência fez aí foi um trabalho para esta deputada, inclusive alertando a ela, quem sabe se façamos assim. O que está aí é uma sugestão para a proposta da proposta. Então, o dia que nós tivermos uma proposta de emenda constitucional, eu não sei o que estará redigido por esta deputada ou por outro. E o Instituto, então, haverá de se manifestar sobre uma PEC. Agora, vamos nos manifestar sobre uma coisa que ainda não existe. Fundamentalmente, ela não existe. Então, me desculpe, esta é a minha posição, porque eu não quero desgastar um instituto para falar sobre o nada, porque vamos divulgar lá para o deputado tal, para o senador tal, presidente da comissão tal. Mas o que é isso aqui? Ainda não existe. Vamos falar sobre o que não existe? Se me entenderam. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, doutor Argolo, mas eu acho importante trazer
que o doutor Fábio trouxe aqui, que esse encaminhamento final, que acabou sendo modificado e que consta hoje no parecer, foi uma proposta do presidente da Comissão de Direito Constitucional, que é nada mais nada menos do que o nosso deputado Miro Teixeira, que conhece os meandros da Câmara e do Senado mais do que todos nós aqui hoje. Então, eu entendo também que ele deve ter um ponto grande de razão para este tipo de encaminhamento. Acho até que hoje, como assessor legislativo nessa diretoria da doutora Rita, nós devemos também conversar com o doutor Miro Teixeira para que ele faça um encaminhamento dentro da Assembleia, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, para que estes pareceres cheguem aos lugares certos. Então, eu vou colocar aqui em votação a forma de encaminhamento, mas eu entendo que o encaminhamento deva ser o que está proposto no parecer da Comissão de Direito Constitucional. E vou encaminhar dessa forma. Tá? Posso colocar em votação, mas isso é normalmente uma determinação da presidência. Tá? Eu acho que, como colocado aqui pelo doutor Fábio, o que se quer é que haja uma discussão maior dessa matéria e uma divulgação maior dos pontos que foram aqui trazidos de forma bastante sintética, porque os pareceres são, como o próprio doutor Fábio esclareceu e a doutora Valéria, os pareceres são longos e entram demasiadamente em toda a questão colocada. Então, eu entendo que quanto mais se expõe essa questão no Senado e na Câmara, melhor vai ser para todos, inclusive para o próprio parecerista e para a deputada, que poderá se basear nessa proposta do IAB, da Comissão de Direito Constitucional, e do estudo feito pela doutora Valéria, pela Comissão 2030, e que poderá, inclusive, embasar melhor a emenda dela, e, com isso, com certeza, conseguir mais assinaturas para que realmente seja a PEC seja aprovada e encaminhada para os seus devidos andamentos. Então, eu vou fazer o encaminhamento de que seja remetido, então, na forma do fecho do parecer da Comissão de Direito Constitucional. Então, de acordo, todos? Tá bom. Eu vou registrar 2 votos contrários a esse encaminhamento e vou indagar ao plenário virtual também quem está a favor do encaminhamento na forma proposta pela Comissão de Direito Constitucional ou na forma proposta aqui pelo doutor Argoldo, de tão só encaminhamento à deputada federal. O plenário virtual está votando. Aqui nós temos 2 votos contrários, contra a maioria. Quando encerrar, me avisa, João, por favor. Encerrado, doutora. Bom, no plenário virtual foi votado pelo encaminhamento na forma proposta pela Comissão de Direito Constitucional. Aqui no plenário virtual, então, foram 2 votos contras, então, vamos fazer o encaminhamento na forma proposta pela Comissão de Direito Constitucional, e na qual também a doutora Valéria concorda. Então, aprovados os pareceres com o encaminhamento proposto. Obrigada. Registrados os votos. Doutor Igor se encontra no pleno. Ah, não, é a doutora Laura. A doutora Laura que vai fazer a apresentação da indicação, a indicação de número 13 de 2025, autores doutora Laila Tadei Alves Pereira Pinto Becor, doutora Carmela Grune, doutor Igor Luiz Pereira e Silva. Projeto de lei número 4.426 de 2024, de autoria do deputado federal Armon Mandel, do Partido Cidadania do Amazonas,
que propõe a alteração das leis 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Dispõe sobre o combate à discriminação e à violência contra pessoas autistas, com especial atenção às praticadas no ambiente digital, e altera os dispositivos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, Lei do Racismo, Capacitismo, Neurodiversidade, Neurotipicidade, Autismo e Racismo. São as palavras-chave. Doutora Laura, por favor, com a palavra. Boa noite, doutora Adriana. Eu só vou pedir licença para manter desligada a câmera, porque eu realmente estou muito doente, eu estou acamada já faz um tempo. Aí eu não tenho condições de ligar a câmera, porque eu não estou apresentável, digamos assim. Mas Com certeza, e nós entendemos essa situação. Espero que a senhora melhore, já esteja melhor e esteja melhorando. Por favor, obrigada com a pela palavra, compreensão. doutora Laura, para não... Eu vou cumprimentar a mesa, na pessoa de Vossa Excelência, doutora Adriana, cumprimentar todos os meus colegas na pessoa de doutor Igor Pereira. A presidente já falou, né, a respeito da ementa, resumiu quais são os termos que a gente aborda, como capacitismo, neurodiversidade, racismo, né? A proposta do projeto de lei em questão, que é o projeto de lei 4.426 de 24, ele é pioneiro na questão do autismo. E há um outro elemento que tem que ser considerado, que é o fato do deputado federal Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, ser o primeiro deputado federal declarado autista, né? E esse projeto de lei visa criminalizar condutas preconceituosas e discriminatórias contra pessoas autistas, né, que possuem o transtorno do espectro autista, modificando a Lei CAO e também dando uma maior proteção nos ambientes virtuais. Não só a Lei CAO, mas também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele iria sofrer modificações a partir desse projeto de lei. Ele tem outros projetos de lei também com relação ao autismo, que a gente pretende apresentar aos poucos, né, para o IAB. Então, assim, a gente resolveu trazer esse tema da neurodivergência, da neurodiversidade, da neurotipicidade, para que o IAB comece a produzir pareceres numa área relacionada aos direitos humanos, né? E que ainda é pouco explorada, que é essa questão da saúde mental. Então, a nossa proposta é essa, tanto minha, como de doutora Carmela, como de doutor Igor Pereira, que se encontra presente também. Então, assim, no caso, sendo criminalizado a questão da discriminação, do preconceito contra pessoas autistas, nós estaremos abordando mais um novo aspecto do racismo, né, no sentido mais amplo de racismo social, que ainda também não é muito trabalhado esse conceito, não é muito desenvolvido ainda. Então, essa é a nossa proposta. E aí nós fizemos encaminhamento, nós pedimos, obviamente, encaminhamento, caso seja aprovado pelo plenário, para as comissões de direitos humanos, direito constitucional, direito penal, criminologia, comissão de direitos da pessoa com deficiência, comissão de diversidade. Né? São essas as comissões, a não ser que algum colega que esteja presente também ache necessário encaminhamento para outra comissão. Então, resumindo, é isso. A senhora, inclusive, leu a ementa toda, falou quais são as palavras-chave e ficou bem, creio que resumido, mas, ao mesmo tempo, completa a informação.
Doutora Laura, muito obrigada pela sua apresentação da indicação extremamente pertinente. Eu vou incluir aqui, antes de colocar em votação a pertinência da indicação, vou incluir o encaminhamento também à Comissão de Direito Médico. Eu acho que seria muito importante também que a Comissão de Direito Médico fosse ouvida nesse caso da SPL. Eu vou colocar, então, aqui em votação a pertinência ao plenário físico. Alguém queria se manifestar antes? Desculpa, não abri para manifestações. Não. Alguém no plenário virtual? Também não. Então, vou colocar em votação no plenário físico. Quem estiver contrário à pertinência, por favor, levante a mão. Não. Bom, no plenário físico, então, está aprovada a pertinência. O plenário virtual, por favor. Quem estiver contrário à pertinência, vocês já estão conseguindo visualizar a enquete da votação no plenário virtual? Os senhores estão conseguindo? Sim. Quando terminar a votação, me avisa, por favor, João. Perfeito, doutora. Tempo de votação encerrado. Obrigado, João. Foi aprovada a pertinência tanto no virtual quanto no físico, com o encaminhamento da indicação acrescido da Comissão de Direito Médico. Vai então para a Comissão de Direitos Humanos. Teve 2 magrão que votaram não, meu. Desculpa. Acho que foi alguma interferência. Bom, encaminhamento para a Comissão de Direitos Humanos, Direito Constitucional, Direito Penal, Criminologia, Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, Comissão de Diversidade e a Comissão de Direito Médico. Muito obrigada, doutora Laura, pelo lindo trabalho. Muito obrigada também a todos. Aí, melhoras, doutora Laura. A doutora Edmê está aqui me lembrando, também desejando as melhoras. Muito obrigada, doutora Edmê. Aliás, eu adoro o doutor Edmê. Para mim, doutor Edmê é um símbolo de elegância. Eu acho ela o máximo. Eu ainda não tive a oportunidade de dizer isso a ela. A doutora Edmê representa todas nós, com certeza. Sempre. Eu vou passar, antes de passar para as propostas de novos sócios para serem votadas, eu vou passar os oradores inscritos e depois fazemos as votações, certo? Nós temos o doutor Alexandre Brandão inscrito. Por favor, doutor Alexandre. Senhora presidente, primeiramente, parabéns a todos os eleitos e desejo sucesso na nova gestão. 8 de maio de 45, 65 milhões de mortos. Isso não é uma coisa que há de ser esquecida. Isso representa uma luta pela liberdade dos povos, que, em verdade, ainda estamos a lutar por essa liberdade, porque o fascismo ronda o mundo inteiro, principalmente numa democracia que dita ocidental, que seja paradigmática a todos, que isso é uma falácia. Hoje, o que acontece na terra dos pais fundadores é uma intervenção direta nas universidades, é um cerceio da autonomia humana, é uma perseguição às pessoas dissidentes, todas que vocês possam imaginar, inclusive já perseguidos políticos nessa nação que se diz, ou que se dizia, o paradigma da democracia ocidental, senhora presidente. É um caso muito sério. Inclusive, na Europa, também há perseguição aos dissidentes políticos, há prisioneiros políticos em diversos casos, seja no Oriente Médio, seja no Extremo Oriente. Então, a luta contra o fascismo é uma coisa que há de ser cotidiana, para que possa realmente ser enaltecida
a pessoa humana. Quando nos lembramos de Auschwitz, Bergen-Belsen e tantos outros campos de extermínio ou de concentração que houve e ainda existem pelo mundo afora, essa luta só nos faz lutar mais e mais para que o fascismo seja enterrado de vez pelo mundo inteiro, né? Porque é um absurdo o que está acontecendo, né? Eu me solidarizo a todas as pessoas que sejam vítimas de perseguição política, sejam vítimas de genocídio, para que essas pessoas possam ser resgatadas enquanto pessoas humanas. Elas merecem todo o nosso respeito, sejam elas judias, muçulmanas, árabes, sejam elas quais forem, né? Isso é uma luta que está em consonância, portanto, ao Estado Democrático de Direito, que está dentro dos nossos princípios aqui no IAB. Gratíssimo pela atenção. Desculpe se me estendi um pouco. Não entendeu nada. Pelo contrário, muito pertinente a sua fala, e com certeza todos nós concordamos. E eu vou, então, passar as propostas de nossos sócios para serem votadas. Eu vou, doutor Bernardo, por favor, leia as propostas. Bom, vamos aqui com o primeiro membro efetivo, proposto doutor Rodrigo Dias de Pinho Gomes, proponente doutora Márcia Diniz. Alguém contrário? Alguém contrário à proposta? Não? Acho que o virtual não está ouvindo. Não estamos ouvindo. Estão ouvindo? A Margarida está dizendo que não. Agora sim. Ok. Agora sim. Você tem que usar o meu. Acho que o microfone aqui está com problema. Traz outro para cá, por favor. Vou te dar, calma. Doutora Adriana, o seu microfone está bem ouvido, não tem problema nenhum. Sim, é o do doutor Bernardo. Ah, perfeito, perfeito. Então, aprovada a proposta do doutor Rodrigo Dias de Pinho Gomes. Bernardo. Proposta número 2, proposta é a doutora Clarice Viana Binda, proponente, doutor Jorge Rubem Folena e doutora Mônica Alexandre Santos. Em votação da proposta, alguém contra no virtual e no presencial? Não. Então, aprovada a proposta da doutora Clarice Viana Binda. Membro efetivo, proposto doutora Clélia Maria de Amorim Blanco, proponente, doutora Sônia da Silva de Oliveira Clausen e doutora Rita de Cássia Santana Cortez. Em votação da proposta no plenário virtual e no presencial. Alguém contra? Então, aprovada a proposta da doutora Célia Maria de Amorim Blanco. Membro efetivo, proposta, doutora Maria Carolina Damasco do Rego Vieira, proponente, doutor Carlos Eduardo de Campos Machado e doutora Natasha Tami Chalub Américo dos Reis. Em votação a proposta da doutora Maria Carolina, no virtual e no presencial. Alguém contra? Não. Então, aprovado, membro efetivo, doutora Maria Carolina Damasco do Rego Vieira. Membro efetivo, proposta, doutora Juliana da Cunha Foch Arigoni, proponente, doutor Humberto Adame. Em votação no físico e no presencial. Alguém contra a proposta de novo membro efetivo? Não. Aqui também não. Aprovada a doutora Juliana da Cunha Foch Arigoni. Membro efetivo, proposto, doutor João Felipe Barbieri Cisneiro Viana, proponente, doutor Antônio Laerte Vieira Júnior. Colocada em votação a proposta. Alguém contra? Não. Então, aprovado, doutor João Felipe Barbieri Cisneiro Viana. Membro efetivo, proposto, doutor Marcos Vinícius Barbosa de Campos, de São Paulo, proponente, doutor Carlos Eduardo Campos Machado e doutora Natasha Tami Chalub Américo dos Reis. Em votação no plenário físico, alguém contra? E no plenário virtual, também não. Então, aprovada a votação, a proposta. Doutor Marcos Vinícius Barbosa de Campos. A última proposta é para membro efetivo do Distrito Federal,
Proposto, doutor Tiago Vilar do Lois Moreira. Proponentes, eu e doutor Ilan Leibel Schwartzman. Colocado em votação no plenário físico e no virtual. Alguém contra a proposta apresentada do doutor Tiago Vilar do Lois Moreira? Não, então aprovada a proposta do doutor Tiago. Doutora Edmir, vou passar a palavra para a senhora agora. Todas as propostas foram devidamente aprovadas, agora serão marcadas as posses. Doutora Edmir. Não, estava perguntando para o Bernardo. Doutora Edmir, a senhora para a leitura dos últimos avisos. Boa noite a todos. Nós temos aqui para divulgação um curso de epistemologia, criminologia e saberes libertários. O início será no dia 15 de maio de 2025, terça e quinta, às terças e quintas-feiras, de 19 às 21 horas. Duração de 25 horas. As inscrições irão até o dia 20 de maio e as vagas são limitadas. As maiores informações se encontram no nosso site e desejo a todos e todas boa noite. No virtual. Não, o curso é virtual, O curso sim. é virtual. O curso é virtual e corram para as inscrições, porque está tendo uma procura enorme. O valor é de R$ 338. R$ 338. 338,90. É para associados. Parcelado em 3 vezes ainda. Alunos de direito. E terão 15% de desconto. Os associados. Corram, porque o doutor Ilan já me informou antes da sessão que está havendo uma procura enorme para esse curso. Quem quiser, só tem 80 vagas. Então, corram, porque, como é virtual, não podemos passar de 80. Corram para se inscrever, porque está, sim, uma procura enorme e é um curso extremamente interessante. E com um quadro docente da melhor escolha. Você leu o corpo docente? Não, não vi. Eu vou ler o corpo docente. Os conferencistas são Almires Machado, Denise Carracosa, Gabriela Sá, Geraldo Prado, José Geraldo de Souza Júnior, Nilo Batista, Rubens Cassara. E o corpo docente, André Nicolite, Andréa Tourinho, Bartira Miranda, Ellen Rodrigues, Edson Passetti, Gabriel Inácio Anitua, Gisela França, Guilherme Mota, Juarez Cirino dos Santos, Júnior Cirino dos Santos, Lenice Kellner, Marcelo Maiora Alves, Mariana Dutra Garcia, Rafael Bolt, Ricardo Geneliu, Roberta Duboc Pedrinha, Soraya Mendes da Rosa, Tiago Araújo, Vanilda Santos, Vera Regina Pereira de Andrade. Coordenação acadêmica de Lenice Kellner, Roberta Duboc Pedrinha, Vera Regina Pereira de Andrade. Então, o corpo docente é de primeira linha, não é o que se discute. Então, corram, porque as inscrições já começaram e já estão se encerrando o número de participantes. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra, já que ainda temos tempo? Nossos oradores constantes, infelizmente, hoje não estão presentes, mas então eu vou dar como encerrada a nossa sessão às 19h10, esperando todos para a posse festiva na sexta-feira. Obrigada a todos pela presença, tanto no presencial quanto no virtual. Miro Teixeira, você fez tanta falta aqui na discussão do parecer. Abre aí o seu microfone, doutor Miro. Olha só, era uma posse, era uma eleição, aliás, na Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Estudos Estratégicos, e eu estava tentando me desvencilhar da presidência para a qual me lançaram. Eu acabei sendo eleito. Quer dizer, eu até ressaltei. Meus parabéns. Eu sou eleito sem pedir voto, mas agradeci muito. Então, ainda teremos a posse, transmissão e tudo mais.
E a sessão lá acabou se arrastando muito. Peço desculpas. Peço desculpas. Está mais do que desculpado, né? Depois dessa eleição e ter sido eleito, está mais do que desculpado. Mas a sua presença aqui na discussão do parecer da Comissão de Direito Constitucional fez falta, principalmente em relação ao encaminhamento, mas eu acho que eu dei o encaminhamento que Vossa Excelência desejava. E eu acho que tudo acabou de forma a contento de todos. Doutora Glória Seguramente- Marça, um prazer seguramente tê-la foi aqui. melhor Nós esse estamos encerrando a Boa sessão. noite. Todos. Desculpem o atraso. Por pouco nem consigo chegar. Bom, então estou dando como encerrada a sessão. Doutor Raudênio, que bom vê-lo aqui. Doutor José Alcebiades. É sempre um prazer. Prazer é nosso. Bom, encerrada a sessão, às 19h e quase Obrigado, 15. presidente, pela referência também. Obrigado. Imagina, doutora José Alcebiades, é um prazer. Doutora Margarida Pressburger, outro prazer. E boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.